Deus é bom, Deus é poderoso, glória a Deus. Chegando com a palavra de Deus que se encontra em Marcos capítulo 9, a seguir. Mas vamos orar antes de nós começarmos, a palavra, vamos orar, falar com o nosso Deus. Amém? Já convido você, vamos orar. Aleluia, apresenta tudo aí, que você tem nas mãos do nosso Deus. Aleluia. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez nesse dia, Senhor, te peço licença para entrar na sua presença nessa hora, meu Deus. Deus de poder e de glória, estamos aqui crendo, meu Pai, que o Senhor vai falar com pessoas hoje através desse conteúdo, meu Deus. Deus de poder e de glória, estamos aqui crendo, meu Pai, que o Senhor vai, aleluia, falar, vai tocar com seu sobrenatural em pessoas nesse conteúdo, meu Deus. Eu não sei quantas pessoas vão entrar por esse conteúdo, mas o Senhor já sabe quantas pessoas vão entrar por esse conteúdo. Aleluia, Pai, que pessoas venham a ouvir, Pai, não só ouvir no ouvido e sair no outro, mas que essa palavra, aleluia, vai entrar e penetrar em corações. Aleluia, oh Pai. Deus de poder e de glória, já estou crendo, meu Deus, no sobrenatural do Senhor. Pai, eu já apresento, Senhor, todos os inscritos, Pai, desse canal Histórias de Fé, aleluia, com José Luiz, que sou eu, aleluia, Pai, Deus vai de encontro, vai, Pai, falando, aleluia, em corações, aleluia, Pai, vai, Senhor, aleluia, tocando em famílias, vai tocando em jovens, vai tocando em irmãos, aleluia, Deus de poder e de glória, estamos aqui crendo, Pai, que o Senhor já está aqui conosco, aleluia, que o Senhor também já está aí, onde essa pessoa está nos ouvindo, Senhor. Deus faz, Senhor, o sobrenatural, aleluia, na vida dessa pessoa, aleluia, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, fica conosco, Pai, fica conosco, é o que eu te peço nesse dia, amém, Senhor. Aleluia, irmãos, já peço para você deixar o seu joinha, se possível, porque através do seu joinha, irmãos, o conteúdo chega em mais e mais pessoas, através do seu gostei, do seu joinha, o YouTube pode estar impulsionando e mandando o conteúdo para mais e mais pessoas. Aleluia, irmãos, se possível, deixe o seu joinha também, irmãos, mas já quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Irmãos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Jesus está voltando. Jesus vai voltar, irmãos, para buscar a sua igreja. E se você não estiver na fiação de Deus, você vai ficar, irmãos. Jesus não quer que você vá para o lago de fogo. Jesus quer te salvar. Amém? Glória a Deus. Então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Então vamos para a palavra, aleluia, de Deus nesse dia, que se encontra em Marcos capítulo 9. Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Glória a Deus. Disse-lhe mais: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns aqui de modo nenhum provarão a morte até que veja o reino de Deus já chegando com poder. Aleluia. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a parte sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Aleluia. As suas vestes tornarão-se resplandecentes, extremamente brancas, as como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. Arabassúria, cantarabacé, arabaciuna, cantarabacé. Ó Senhor. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro
tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, com estarmos aqui, façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para eles. Aleluia. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. Aleluia. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, indagando entre si o que seria o ressurgir dentre os mortos. Então lhe perguntaram: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus: Na verdade, Elias havia de vir primeiro, a restaurar todas as coisas, e como é que está escrito acerca do Filho do Homem, que ele deva padecer muito a ser aviltado. Oh, aleluia! Aleluia! Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele o saudar. Perguntou ele os escribas: Que é que discutistes com eles? Aleluia. Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Arabaçúbia. Aleluia. Oh Senhor. E este, onde quer que o apanha, o vocionam, de modo que lhe espuma ronge os dentes, e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei. Então lhe o trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: Há quanto tempo suceder-lhe isso? Respondeu ele: Desde a infância. Arabaçuga, cantarabacebe. Aleluia. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, traço, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Aleluia. E ele, gritando e agitando muito, saiu e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. Aleluia. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: essa casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Aleluia. Depois, tendo partido dali, passavam Aleluia. Depois, tendo partido dali, passavam pela Galileia, e ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e morto ele, depois de 3 dias ressurgirá. Mas eles não entendiam essas palavras e temiam interrogá-lo. Aleluia. Chegaram a Cafarnaum, e estando ele em casa, perguntou-lhes que está discutindo pelo caminho. Aleluia. Chegaram a Cafarnaum, e estando ele em casa, perguntou-lhes e que estava discutindo pelo caminho. Aleluia. Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Cantarabassé. Então tomou uma criança, pô-la no meio deles e, abraçando-a, disse: qualquer que em meu nome receber uma dessas crianças, a mim me recebe, e qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Cantarabaçu. Disse-lhe João: mestre, vimos o homem que em teu nome expulsava demônios, e nós o proibimos, porque não nos seguia. Cantarabaçu. Ó Senhor. Jesus, porém, respondeu
não lhe o proibais, porque ninguém aqui faça milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Aleluia, glória a Deus. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, e eles para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Aleluia. Onde os seus vermes não morrem e o fogo não se apaga. Aleluia. Ou se o teu pé te fizer tropeçar, corta, melhor é entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno. Aleluia. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Arabacé, bé, cantaravá, si, alarabá, subia, cantaravacé. Aleluia. Ou se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançados no inferno. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Aleluia. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípio, com que haveis de temperar? Tende sal em vós mesmos e guardai a paz uns com os outros. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que haveis de temperar? Tende sal em vós mesmos e guardai a paz uns com os outros. Arabassúbia cantarabassá. Esse foi o conteúdo, meu irmão. O capítulo 9, né? Vamos agora para o capítulo 10. Aleluia. Vamos para o capítulo 10. Aleluia. Jesus está aqui, irmãos. Aleluia. Vamos para a palavra. Levantando-se Jesus, partiu dali para os termos da Judeia e para além do Jordão, e de novo as multidões se reuniram em torno dele e tornou a ensiná-las como tinha por postura. Então se aproximaram dele alguns fariseus e, para o experimentarem, lhe perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Aleluia.
Ele, porém, respondeu-lhes: que vos ordenou Moisés? Aleluia. Replicaram eles: Moisés permitiu escrever cartas de divórcio e repudiar a mulher. Disse-lhe Jesus: pela dureza dos vossos corações, ele vos deixou escrito esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não o separem o homem. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre isso. Ao que lhes respondeu: qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. Aleluia. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Aleluia. Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim as crianças, e não as imbeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como crianças, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-as nos seus braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Aleluia. Ora, ao sair para si por a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: qual mestre, que de fazer para herdar a vida eterna? Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: porque me chama bom? Ninguém é bom, senão o que é Deus. Aleluia. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra o teu pai e a tua mãe. Aleluia. Glória a Deus. Ele, porém, lhe replicou: mestre, tudo isto tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele no amor, lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aleluia.
E os discípulos se maravilharam dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aleluia. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso, eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: Quem pode, então, ser salvo? Jesus, fixando os olhos deles, respondeu: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Oh, glória! Aleluia, Senhor. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Aleluia. Ora, estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles se maravilhavam e o seguiam atemorizados. De novo tomou consigo os 12 e começou a contar-lhes as coisas que lhe havia de sobrever. Aleluia. Dizendo: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão os gentios. E hão de escarnecê-lo, e cuspir nele, e açoitá-lo, e matá-lo, e depois de 3 dias ressurgirá. Ó Senhor. Aleluia. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele, pois, lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderão-lhe: Concedemos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizado no batismo em que eu sou batizado? Aleluia. E lhe responderam: Podemos. Mas Jesus lhes disse-lhe: O cálice que eu bebo, a vez de bebê-lo, e no batismo em que eu sou batizado, a vez de ser batizados.
mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para juntos de si e lhes disse: Sabei que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam e que sobre eles os seus grandes exércitos autoridade. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirvo. E qualquer que entre vós quiserem ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para servir, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Oh, aleluia! Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Depois chegaram a Jericó e, ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto ao caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Aleluia. Ó Senhor. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Arabassúbia, cantarabassé. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? E respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. E disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Cantarabaçuca. Esse foi o capítulo, irmãos, 10. Aleluia. Vamos agora para o capítulo 11. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Ora, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, aleluia, e disse-lhes: Ide à aldeia que está de frente de vós,
E logo que nela entrarmos, encontrarei preso um jumentinho, em que ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei. E se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, e logo tornará a enviá-lo para aqui. Aleluia. Foram, pois, e acharam o jumentinho preso ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Aleluia, glória a Deus. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: que fazeis, desprendendo o jumentinho? Aleluia. Responderam como Jesus lhes tinha mandado, e lhe deixaram levar. Então trouxeram a Jesus o jumentinho e lançaram sobre ele os seus mantos. E Jesus montou nele. Muitos também estenderam pelo caminho os seus mantos, e outros ramagens que tinham cortado nos campos. Aleluia. E tanto os que o precediam como os que seguiam clamavam: Hosana, bendito o que veio em nome do Senhor. Bendito o reino que veio, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo e, tendo observado tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Aleluia. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. Aleluia. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Oh, aleluia. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E chegaram, pois, a Jerusalém. E entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio. E ensinava, dizendo-lhes: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes feito covil de salteadores. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ora, nos principais sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam o modo de o matar, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Aleluia. Ao cair da tarde, saíam da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se,
disse-lhe: Olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergueste lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que estás no céu vos perdoa as vossas ofensas. Aleluia. Mas se vós não perdoastes, também vosso Pai que estás no céu não vos perdoarás as vossas ofensas. Aleluia. Glória a Deus. Vieram de novo a Jerusalém e, andando Jesus pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciões, que lhe perguntaram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu-lhe Jesus: Eu vos perguntarei uma coisa. Respondei-me, pois, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ao que eles arrazoavam entre si, se dissermos sou do céu, ele dirá: então por que não crestes? Aleluia. Mas diremos, porventura, dos homens traço e que temia o povo, porque toda verdadeiramente tinha João como profeta. Aleluia. Responderam, pois, a Jesus: não sabemos. Replicou-lhes ele: nem eu vos digo que a autoridade faço essas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 11. Vamos agora para o capítulo 12 de Marcos. Aleluia. Deus é bom. Vamos para o capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Então começou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com a cerca, cavou um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. Aleluia. No tempo próprio enviou o servo aos lavradores para que deles recebeste do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o espancaram e o mataram, embora de mão
vazias. Aleluia. E tornou a enviar-lhes outro servo, e a este feriram na cabeça e o ultrajaram. Aleluia. Então enviou ainda outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. Ora, tinha ele ainda o seu filho amado, e estes lhes enviou por último, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, se o senhor da vinha virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Aleluia. Aleluia, Senhor. Nunca lestes esta escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Procuravam então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que contra eles proferia essa parábola, e, deixando, se retiraram. Enviarão-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos, para que apanhasse em alguma palavra. Aleluia. Aproximando-se, pois, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e de ninguém se dirá, porque não olhas em aparência dos homens, mas ensina segundo a verdade o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu-lhes: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. Aleluia. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhe Jesus: de quem é essa imagem e inscrição? Responderam-lhe: de César. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Disse-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Então se aproximaram dele alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém, deixando mulher sem deixar filhos, o irmão dele case com a mulher, e suscite descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. Aleluia. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. E da mesma forma no terceiro,
e assim os 7 e não deixaram descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será ela a esposa? Pois os 7 por esposa a tiveram. Respondeu-lhe Jesus: porventura não errais vós em razão de não compreender as Escrituras e não o poder de Deus? Aleluia. Porquanto, ao ressuscitarem dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, pelo contrário, são como os anjos dos céus. Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não estes livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aleluia. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estais em grande erro. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutirem, percebendo que eles havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aleluia. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Glória a Deus. Ao que lhe disse o escriba: o muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro. Aleluia. Senhor. Aleluia. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. Porque, por sua vez, Jesus, enquanto ensinava no templo, perguntou: como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, movido pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele seu filho, e a grande multidão o ouvia com prazer.
E, prosseguindo ele no seu ensino, disse-lhe: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações das praças, e dos primeiros assentos das sinagogas e dos primeiros lugares dos banquetes. Aleluia. Que devoram as casas das viúvas e por pretexto fazem longas orações. Estes hão de receber muito maior condenação. Aleluia. E sentando-se Jesus de frente do cofre das ofertas, observavam como a multidão lançava dinheiro no cofre, e muitos ricos deitavam muito. Cantarabaça. Aleluia. E vindo, porém, uma pobre viúva lançou 2 leptos que valia o quadrante. Aleluia. E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam oferta no cofre. E porque todos deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o conteúdo de hoje, irmãos, o capítulo 12 de Marcos. Nós lemos aqui através dos leitores de telas, aleluia, capítulo 9 ao capítulo 12. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Então vamos, aleluia, orar. 1 minuto de oração, mas antes já quero fazer um apelo para você mais uma vez, você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão, aleluia, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor. Aleluia, muito obrigado, Pai, por essa palavra de hoje, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Deus, que essa palavra venha penetrar nos corações, que venha ter ouvido, que está ouvindo, Pai, essa palavra, Senhor. Deus, vai de encontro agora a cada um, Pai. Deus de poder e de glória, estamos crendo, Pai, na palavra do Senhor. Nós já estamos crendo que o Senhor está tocando em pessoas nesse momento, ó Pai. Deus de poder e de glória, já estamos crendo, Senhor, no sobrenatural do Senhor. Pai, vai visitando, vai salvando, vai curando, Pai. Levanta, Pai, quem está caído, aleluia, coloca em pé, segura na mão, Senhor. Deus, dá uma injeção de ânimo naqueles que está fraco, ó Pai. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, eu já te peço nesse dia, Senhor, fica conosco, Pai. Eu te peço também, Senhor, que todo mal, aleluia, saia em nome de Jesus. Que todo mal que está assolando essa pessoa, essa família, saia em nome de Jesus. Meu Deus, que todo mal, Pai, que está assolando essa casa, essa família, na autoridade do nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Esse foi o conteúdo de hoje. Amanhã estamos de volta com mais conteúdos da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.